todos. Quero agradecer aqui imensamente a presença de todos vocês. Agradecer também a presença aqui do Gustavo, a presença do Sidney. Estão todos aqui, né? Todos nós aqui estamos envolvidos, então, em trazer para vocês, através desse treinamento, a informação correta a respeito de alguns assuntos, né? Que foram levantados dentro do ambiente de MOL, dentro da rede, assuntos técnicos, mas assuntos que realmente precisam ter uma compreensão única, né, por parte de todos nós. Então, o nosso objetivo aqui, hoje, com esse treinamento, já avisando que esse treinamento vai estar disponível lá no FAQ da Timol, né, posteriormente, para pesquisas futuras, mas o nosso objetivo com esse treinamento de hoje é realmente dirimir essas dúvidas, né, explicar mais profundamente também os assuntos que geraram essas dúvidas para que nós possamos ter uma compreensão plena do assunto que foi levantado e possamos, então, levar o nosso projeto a todas as pessoas aí com a maior confiança possível, né? Pelo pleno entendimento do mesmo. Então, o primeiro assunto que nós vamos estar abordando aqui é essa questão que já está aí nesse primeiro slide a respeito da dureza da água. Esse assunto ele foi trazido aqui ao Sidney. O Sidney me passou, né, essa dúvida ao longo da semana, e como já estava aí na data, né, que eu e o Gustavo nós elencamos para fazer esse treinamento, né, bimestral de tira dúvidas, até porque é o seguinte, o novo, ele é direcionado para o Gustavo lá no primeiro treinamento, aula A e B. E se o novo tem alguma dúvida, né, quando foi apresentado o projeto para ele, essa dúvida vai bater lá no Gustavo, com toda certeza. Então, hoje o Gustavo, além de fazer o primeiro treinamento, ele está cumprindo esse papel também de tirar essas dúvidas que são geradas aí na entrada do novo. Então, o que nós queremos aqui com esse treinamento é justamente unificar essa informação para que o novo, antes de entrar para o projeto, ele já tenha uma visão, né, unificada da informação que foi passada para ele, né, por ocasião de entrada no projeto, ok? Então, o que nós queremos resumindo, é falar a mesma língua, né, das informações pertinentes à área técnica aqui do nosso projeto. Então, o primeiro assunto foi trazido aí pelo Sidney, conforme eu falei para vocês, uma situação que ele foi questionado, né, confrontado aí pela própria rede, e ele me trouxe essa dúvida aqui para que nós pudéssemos estar esclarecendo, que é exatamente essa aqui. Vamos ouvir o áudio que o Sidney me enviou. Então, o que acontece? Aquele teste do Instituto Falcão Bauer, que mostra quebra da dureza da água de 9,93 para 1,52, salvo engano, em 1 hora, e 3 horas aumenta um pouco. Então, o que acontece? Na rede está assim, ó, um fala que a água fica 6 vezes mais fina, outro 7 vezes mais fina, outro 8 vezes mais fina. No meu ponto de vista, ali é percentual. Se você dividir o 9,9 por 1,3 ou 1,5, vai dar em torno de 70% de quebra de dureza. No meu ponto de vista, 70% é menos que o dobro. Aí, o que deve estar acontecendo é dividindo 9,9 por 1,5 e chegando a casa de 6 ponto alguma coisa. O que você tem a dizer disso? Tem condições de uma água ficar 6 vezes mais fina? Eu acho meio que impossível. Eu acho que a gente teria que trabalhar o percentual, 70% mais leve, que é menos que o dobro mais leve. O que você acha disso? Então, está aí. Então, levaram esse assunto, né, até o Sidney, logicamente buscando aí uma melhor compreensão do assunto. O Sidney me passou, e nós vamos agora unificar a informação em cima desse assunto envolvendo a dureza da água de forma bem simples. Então, o que acontece? Então, o laudo é esse aqui, ao qual, né, o Sidney se referiu, é o laudo do laboratório Falcão Bauer. Está aí a dureza total da água, né, água mineral in natura com 9,993 miligramas por litro. Depois de 20 minutos ela vai para 9,521 e depois ela cai a partir de 1 hora para 1,536. Então, logicamente, se formos enxergar aqui, né, do ponto de vista de quanto diminuiu
essa dureza da água, dá aí 7 vezes, né? Aí existe esse questionamento também se pode ser percentual ou não. Então, todas essas situações são pensadas para se buscar uma resposta. Mas a questão toda é que nós precisamos entender o que é a dureza da água antes de buscar essa resposta. E essa informação que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Mas não sem antes ampliar um pouco o conhecimento a respeito desse assunto, tá? E essa ampliação do conhecimento envolve aqui um questionamento do Laboratório Falcão Bauer. Então, o que é o Laboratório Falcão Bauer? Ele é um laboratório acreditado pelo governo. Então, por exemplo, todos os órgãos do governo, inclusive órgãos que trabalham aí certificação, como, por exemplo, o Inmetro, ele precisa de um laudo acreditado para poder, né, expedir aí a certificação do Inmetro. Da mesma forma também as prefeituras, para provar que a qualidade da água deles está segundo a portaria que o Ministério da Saúde exige, eles têm que estar fazendo ali, né, os exames em um laboratório acreditado, esse laboratório é o Falcão Bauer, para que as águas aí das ETAs de cada município, elas estejam, né, de acordo com a regulamentação da portaria do Ministério da Saúde. Então, esse laboratório é um laboratório que tem escopo para isso, é um dos melhores do Brasil, né, que tem escopo para esse tipo de análise, e é por isso que nós submetemos também o silocimol ao laboratório Falcão Bauer. Não só pelo escopo, mas principalmente pela importância que ele tem nessas análises. E, logicamente, né, se tem essa importância porque é extremamente competente. Então, sabendo da importância e da competência do laboratório Falcão Bauer, vamos entender agora essa questão de dureza da água. Então, é o seguinte, olha, ao medir, vamos entender um pouco mais esse assunto aqui. Ao medir a quantidade de sais minerais presentes na água, medimos um parâmetro chamado sólidos totais dissolvidos, que é o famoso TDS, né? Sempre se fala TDS aí no meio, né? Que trabalha esse assunto. Alguns desses sais, tais como o cálcio e o magnésio, por sua etiologia, compõem o chamado teor de dureza da água. Em outras palavras, a água dura é aquela com alta concentração de sais de cálcio e magnésio, ok? Então, esse é o ponto. A água dura é a água que tem uma grande quantidade aí, né, de concentração de cálcio e magnésio, entre outros minerais dissolvidos na mesma. A água que recebemos em nossa casa precisa ser tratada por empresas concessionárias ou sistemas próprios. Pelo menos em tese, deveria sair das nossas torneiras quando já tivesse sido tratada e se tornado potável. Na prática, no entanto, ela pode vir com alto teor de alguns minerais e outras substâncias, o que complica sua utilização, gerando transtornos no dia a dia. Em relação ao teor de dureza, por exemplo, embora a portaria 2.914 do Ministério da Saúde sobre potabilidade da água admita um valor altíssimo de dureza, até 500 miligramas por litro, né, de carbonato de cálcio, SCaCO3, valores acima de 50 miligramas litros já podem causar uma série de inconvenientes, como incrustação e corrosão. Então, todas as concessionárias, as ETAs, elas têm que se enquadrar aí dentro dessa portaria do Ministério da Saúde. E eu estou mostrando isso aqui por quê? Porque o laudo emitido pelo Falcão Bauer, quando analisando o nosso produto, né, o nosso aparelho, vamos colocar assim, nosso aparelho, o silocimol, foi medido também em miligramas litro, ok? A unidade de medida utilizada aqui, exigida pelo Ministério da Saúde, é miligramas litro. Eu estou falando isso para vocês para entendermos um outro ponto aqui que eu já vou trazer. O outro ponto é o seguinte: esse assunto de dureza da água, ele pode ser medido também em ppm, que significa partes por milhão, ou ppb, que significa partes por bilhão. E essa fórmula que vocês estão vendo aqui é justamente para transformar o ppm em miligramas por litro. Então, ambas as unidades, as 3 unidades de medidas, todas elas conseguem, né, determinar a quantidade de minerais que estão dissolvidos na água. Miligramas por litro, que é o exigido pelo Ministério da Saúde, por isso o laboratório Falcão Bauer emite os laudos em miligramas por litro,
mas ele pode ser medido também em ppm e ppb, tá? E eu estou falando isso para vocês porque nós vamos providenciar vídeos, e esses vídeos, eles vão estar ali dando essas medidas em ppb, tá? Eu já estou providenciando esses vídeos para que a gente tenha aí um material mais amplo, né, para trabalhar essa informação, tá bom? Mas vamos lá. Agora que entra o ponto, né? Afinal, o que é dureza da água? Tecnicamente falando, a dureza de uma água se refere à quantidade de bicarbonatos, carbonatos, sulfatos ou cloretos de cálcio e magnésio dissolvidos nela. Ou seja, quanto maior a quantidade desses sais dissolvidos na água, mais dura ela é considerada. Então, esse aqui é que é o ponto, gente. A água ela vai ficando dura, né, em função da quantidade de minerais que estão ali dissolvidos nela. E a água vai ficando leve quando esses minerais são reduzidos da água, ok? E quem é que consegue reduzir esses minerais da água? O silocimol. Então, o silocimol é um aparelho que promove a hidrólise, tá? E promovendo a hidrólise, ele vai conseguir, né, reduzir essa quantidade de minerais na água. Vamos entender isso aqui agora de forma clara, trazendo de novo aqui o laudo do laboratório Falcon Bauer. Então, está aqui, ó. Por que que a dureza total da água mineral em natura, né, a água comum a que foi submetido o nosso aparelho, por que que ela estava com 9.993 na unidade de medida, né, miligramas por litro? Porque nós tínhamos aqui, e foi o que foi solicitado para o laboratório Falcon Bauer analisar, nessa análise aqui foi solicitada a concentração de magnésio, porque nós sabemos que o magnésio é o mineral mais importante. Então, nesse laudo que foi solicitado aqui, nós tínhamos uma presença do magnésio de 2.412. Então, a água estava dura, né, em função da presença desse magnésio. Agora, essa água foi submetida ao silocimol. O silocimol foi imerso nessa água. Ficou imerso lá pelos períodos de 20 minutos a 1 hora, né? E foi detectado aí lá por 24 horas para se ter a média, ok? Mas o ponto é o seguinte, já em 1 hora, nós já notamos a total não, mas uma presença muito pequena do magnésio nessa água, ok? Então, o magnésio ele baixou lá de 2.412 miligramas para 0,373. Quando o magnésio reduziu, se reduziu também a dureza da água. A dureza da água caiu de 9.993 para 1.536. Então, prova cabalmente que a dureza da água foi reduzida porque esse magnésio também foi reduzido da água. Pergunta que está pairando na cabeça de vocês nesse momento. O que aconteceu com esse magnésio? O que aconteceu com esse magnésio é exatamente o que nós explicamos aqui na nossa reação química. Olha lá o que aconteceu. O H2O é essa água mineral in natura, né? Que o laboratório Falcon Bauer fez a análise. Essa água que estava lá, dura por estar com o magnésio concentrado nela, ok? A partir do momento que o silocimol atuou nessa água, houve a dissociação da molécula e sobrou hidroxila, que eu coloquei até com essa tarja amarela para que vocês possam, né, ter plena visualização. Então, aqui é que nós temos a água saindo de uma condição molecular e vindo para uma condição iônica. Então, o que o silocimol faz? A única coisa que ele faz, tá? Ele é um aparelho que promove a hidrólise na água, através da magnetização. E essa hidrólise, ela libera a hidroxila e libera o hidrogênio. Simples assim. Mas vamos analisar primeiro aqui a hidroxila, porque são duas situações distintas, tá? Muito importante a gente entender isso, são duas situações distintas. Então, a primeira situação, que eu chamo, inclusive, de preventiva, é quando, pela atuação do silocimol, nós temos a liberação da hidroxila, que é esse OH-. Essa situação é preventiva por quê? Porque nós temos aqui, olha,
presentes na água e que estavam promovendo a dureza da água, o cálcio e o magnésio, ok? Cálcio e magnésio estava lá, presente na água, naquela concentração de 2,400. Mas aí o silosimol foi lá, né, dissociou a molécula, sobrou a hidroxila. Essa hidroxila tem valência negativa, OH-. Essa hidroxila se associa com o magnésio e se associa com o cálcio, ok? É química, vai se associar de forma natural, porque polos opostos em química, eles se atraem. Então, aqui é muito importante o entendimento do seguinte: silosimol não é medicamento, não é remédio, não é nada disso. O silosimol é um aparelho. Por isso que ele não precisa, né, de registro junto à Anvisa, porque ele não é medicamento. Então, ele é um aparelho que vai lá atuar na água. Vai atuar de que forma? Liberando essa hidroxila. Através de quê? De um processo de hidrólise. Normal. Hidrólise feita através de quê? De magnetização. Porque elétrico é risco, né? Nós não podemos fazer uma hidrólise elétrica aí a todo momento, que é risco. Mas o seguinte, magnético não tem risco algum de choque, de nada, né? Mas promoveu-se a hidrólise, o que aconteceu? Sobrou hidroxila, se associou aí com cálcio e magnésio. E nós temos aqui a formação dos hidróxidos alcalinos de cálcio e de magnésio. Por isso que a água ficou leve, porque esses minerais que estavam presentes, que estavam promovendo a dureza da água, naquela concentração de 9, né, 993, o mineral foi reduzido, e uma vez que foi reduzido, a dureza da água também cai. Mas só que é o seguinte, essa redução que aconteceu de forma natural, né, porque a hidroxila foi liberada aqui no processo de hidrólise, essa redução ela é extremamente benéfica porque ela formou esses hidróxidos alcalinos. E aí entra aquele ponto importante. Nós vamos ter agora uma alcalinização da nossa corrente sanguínea. Então, não é água alcalina, ok? Nós não temos um aparelho que alcaliniza a água, nós temos um aparelho que produz os hidróxidos alcalinos pela sua atuação na água. Os hidróxidos alcalinos vão, de forma natural, alcalinizar a corrente sanguínea diariamente. Todo momento que estamos aqui tomando, olha, um copo de água magnetizada, nós estamos alcalinizando a nossa corrente sanguínea. E se estamos aí com algum processo de acidose em andamento, ela vai ser corrigida. Simples assim. Então, é uma água mais leve. Por quê? Porque reduziu-se a dureza, transformando os minerais presentes na água em hidróxidos alcalinos. Agora, ponto muito importante nessa análise aqui, tá? Ponto extremamente importante. Quanto mais minerais nós tivermos na água, tá? Mais associações da hidroxila com os minerais nós vamos ter. E mais leve essa água vai ficando. E o ponto mais importante, mais íons de hidrogênio vão sobrando. Ok? Por isso que nós utilizamos o TOP-H+, junto com o silosimol, para que nós possamos ofertar, né, para essa água uma quantidade maior de cálcio e magnésio. Porque se nós estivermos ofertando uma quantidade maior de cálcio e magnésio, mais hidróxidos alcalinos estarão sendo produzidos de forma natural. E mais hidrogênio vai sobrando, que é muito importante, tá? Que aqui é o segundo ponto da reação química. Conforme eu falei para vocês aqui, a formação dos hidróxidos alcalinos é o aspecto preventivo, ok? Mas o que é o causador das doenças, das patologias nas pessoas? Não é o radical livre? Nós sempre falamos, né? E toda a classe médica sabe dessa situação, está nos livros aí de medicina, né? Que o radical livre é a origem de todas as doenças. Mais de 140 patologias têm origem ali no excesso de radicais livres. Então, aí entra o ponto muito importante do hidrogênio. Esse hidrogênio que vocês estão vendo ali, olha, que sobrou da divisão. Porque uma vez que cálcio e magnésio se associou com a hidroxila, vai sobrando hidrogênio, que é a outra parte da molécula da água.
Aí nós temos aqui de novo, olha, o laudo do Falcão Bauer, para que nós possamos ter essa visibilidade. Magnésio foi reduzido. Se magnésio foi reduzido, dureza da água caiu. Se dureza da água caiu, nós temos agora uma água rica em hidrogênio. Essa água aqui que está magnetizada, olha, ela está extremamente rica em hidrogênio. É o que hoje é falado aí, né, em todas as partes do mundo, e nós temos vários estudos já sobre isso, da famosa água hidrogenada. Todo o assunto que vocês forem pesquisar a respeito de água hidrogenada, vocês vão ver que todos os profissionais que falam a respeito estão recomendando por ser altamente benéfico à saúde. E nós temos aqui um aparelho chamado Silocimol, que a todo momento ele te produz água hidrogenada. Ok? A partir do momento que ele atua ali na água, que há essa associação da hidroxila com os minerais, sobrou o hidrogênio. E aí nós temos a famosa água hidrogenada. Por que é importante, né, esse hidrogênio livre aí na água? Ele é importante para que ele possa neutralizar o radical livre, igual vocês estão vendo aí. O que vocês estão vendo aí do lado esquerdo é justamente um íon positivo. Esse íon positivo, a partir do momento que ele se associa com o radical livre, ele neutraliza o radical livre. Porque o radical livre, ele se transformou num radical livre porque perdeu um íon positivo da sua camada mais externa. Contem aí para vocês verem. Olha, nós temos aí 7 elétrons na camada externa desse átomo, ok? De oxigênio. Geralmente ele deveria ter 8, mas ele perdeu um. Agora, quando estamos ingerindo água magnetizada aqui pelo silocimol, nós estamos ofertando para o radical livre esse íon que ele perdeu. Aqui nós temos, olha, milhões de íons de hidrogênio soltos. Esse íon, né, que o radical livre perdeu, e a partir do momento que ele perdeu, ele se transforma em um agente corrosivo, nós temos condições de neutralizá-lo através da oferta do hidrogênio. É isso que acontece. Vamos entender um pouquinho mais desse assunto. Então, olha aqui o que é uma água antioxidante. Água antioxidante é o poder de oxirredução da água. A água pode ser oxidante ou antioxidante. Temos estruturas em nosso corpo que roubam elétrons de outras estruturas. São os chamados radicais livres, que são oxidantes e oxidam o nosso organismo. Então, radical livre é aquilo que eu expliquei para vocês anteriormente. Um átomo que perdeu um elétron da sua camada mais externa. Virou-se um oxidante. Pode oxidar qualquer tecido do nosso organismo, trazendo o quê? As doenças, né, a esse organismo. Então, são os responsáveis pela deterioração do nosso organismo e causador do envelhecimento. O envelhecimento precoce também, né, é causado por essa oxidação. Os vilões combatidos pela medicina. A medicina a todo momento quer combater o excesso de radicais livres, é uma busca constante. A água hidrogenada, que está sendo muito, né, mencionada atualmente, ela tem esse objetivo, exatamente combater esse agente oxidante. E nós temos uma usina produtora, né, de água oxigenada dentro das nossas casas com o silocimol. Agora, olha lá. Agora, imagine se você tiver outra estrutura que, ao invés de roubar elétrons, ela doa elétrons para os radicais livres. Ela é antioxidante. Está aqui, gente, ó. Antioxidante. A água antioxidante doa elétrons e a água oxidante rouba elétrons. Ela tem um redox negativo, e quanto mais negativo, melhor. E a água oxidante tem um redox positivo. Essa água antioxidante é muito difícil de ser achada na natureza. Não sai de qualquer nascente. Por isso que está uma busca muito grande, né, atrás de água hidrogenada. Você não acha ela de forma natural. Quando você toma uma água com redox negativo, você está tomando um remédio. Só que as águas mais populares são as águas mais oxidantes e por isso não devem ser consumidas. Então, olha lá, a água ionizada tem cargas negativas. A que tem cargas negativas vai eliminar as toxinas que têm íons positivos. Por isso, a negatividade da água é importante para eliminar as toxinas do nosso organismo. Então, está aqui o que acontece, gente. Ó.
Está aí o íon de hidrogênio. O radical livre, né, com as suas cargas negativas, olha lá, duplamente negativo. Ele não vai agora começar um processo corrosivo nos tecidos do organismo da pessoa que está ingerindo essa água magnetizada pelo silocinol. Por quê? Porque ela vai ser neutralizada pelo oxigênio que está aqui, ó. Ok? Milhões de íons de hidrogênio que está aqui, soltinho, pronto para neutralizar o radical livre a partir do momento que você ingere um copo de água como esse. Simples assim. Então, por isso que nós temos as duas situações quando a magnetização ocorre. Nós temos essa situação preventiva, formação dos hidróxidos alcalinos, e temos essa situação combativa, a situação que combate, né, o radical livre, o agente oxidante do nosso organismo, através do quê? Do hidrogênio solto, né, na água, que foi promovido pela hidrólise. E resumindo, o que nós temos? Nós não temos medicamento, nada disso, nós temos um produto que promove hidrólise, e a promoção dessa hidrólise nos leva a esses dois benefícios distintos aqui, um preventivo e outro combativo ao agente oxidante do nosso organismo. Ok? E uma vez que esse radical livre, né, foi neutralizado, vai se transformar em água de novo, porque a fórmula está aí, hidrogênio com o oxigênio, né, duplamente negativo, vai se transformar em água novamente, e nós vamos eliminar aí através de uma diurese diária. Vamos mais vezes ao banheiro, mas é altamente interessante porque estamos jogando para fora o excesso de radicais livres, aquele excesso que que pode nos conduzir a quadros de doença, né? Então está aí o objetivo principal. Ao beber a água, os íons de hidrogênio reagem com o excesso de radicais livres dentro do seu corpo, formando água, e vai ser eliminado. E eliminou, né, neutralizando o excesso de radicais livres. Então, nós vamos passar aqui já para o outro assunto, tá? Mas esse assunto aqui, eu acredito que ficou, né, bem claro para todos vocês, principalmente para quem levantou essa questão lá para o Sidney, né? O Sidney nos trouxe essa questão, e nós estamos agora mostrando aqui o que é a dureza da água, a unidade de medida da dureza da água, né? Foi mostrado aqui também, o porquê que a água fica leve, ela vai ficar leve, então, quanto mais minerais presentes nela se transformarem em hidróxidos alcalinos, mais leve essa água vai ficando. Então, não tem como nós falarmos aqui se vai ser um percentual de 30%, 40%, 70%, não tem como nós quantificarmos isso. Vai depender muito da condição dessa água, tá? E da condição de hidroxilas que se formou para se associar ali com os minerais e ir reduzindo gradativamente a dureza dessa água. Agora, ponto importante, né? Quanto mais minerais nós tivermos, melhor, porque nós teremos uma liberação maior de hidrogênio. A parte combativa ela vai ficar mais eficiente e a parte preventiva também fica mais eficiente pela formação maior de hidróxidos alcalinos. Ok? Então, a relação é essa, né? É o que acontece através aí dessa reação química promovida pela hidrólise do nosso eficiente silocinol. Então, esse era o primeiro assunto, espero que ele tenha ficado bem entendido, tá? Conforme eu falei para vocês, vai para o FAQ, com todas as informações que eu passei aqui e todas as informações que estão disponíveis no slide também. Bom, outro ponto que foi levantado, esse aqui não foi trazido pelo Sidney, foi trazido por outras pessoas, outros líderes aí na rede, né? E a Thaís me trouxe esse assunto, e nós precisamos também unificar a resposta em relação a esse assunto.